Quero começar a contar duas visões que Deus me deu para misericórdia. Visão, não foi sonho, foi visão. Eu estava orando e o Senhor ele me deu essa visão que eu vou contar aqui. Eu tive duas visões. A primeira foi em novembro do ano de 2020. A segunda visão foi em dezembro, no ano de 2020 também. Eu estava orando pela misericórdia do Senhor e Deus ele abriu essa visão enquanto eu estava de joelho clamando a misericórdia dele. Primeiramente, eu quero ler no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 3, que diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui João Batista falando a respeito do Senhor Jesus. E também no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 29, diz assim: Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu li essas duas mensagens da Bíblia para ter base bíblica, o que eu vou contar, o que Deus mostrou pela misericórdia de Deus. Porque as visões, os sonhos proféticos, tudo ele tem que estar baseado na Bíblia, tem que estar constando na Bíblia. Porque se não estiver na Bíblia, é como diz a palavra do Senhor, tudo que está fora da Bíblia seja anátema, é maldito, não é da parte de Deus. E a primeira visão que Deus mostrou pela misericórdia do Senhor, essas duas visões, na verdade, eu tive essas visões com a Igreja Pentecostal Deus e Amor, a IPDA. A primeira visão foi assim: eu entrava na sede da igreja para poder prestar um culto a Deus, participar do culto normal. Quando eu entrava, que eu passava pela porta, que eu entrava, eu parava e olhava no altar da sede da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E eu via como se fosse um homem, o formato de um homem. Ele era chama, ele era fogo, ele era puro fogo. A presença era tremenda na sede. Eu não tenho como falar e descrever para vocês. O que eu estou falando é muito mais tremendo. E eu vi aquele fogo, aquela chama, aquela coisa tremenda. E não é como o fogo aqui da terra que a gente vê, esse fogo avermelhado, meio azulado. Não, é uma coisa extraordinária, uma coisa tremenda, uma coisa espiritual, sobrenatural. E aquele fogo, e eu parado olhando, aquele fogo no altar da sede, ele olhava para o lado, para o outro, e as pessoas que estavam no altar da sede não davam importância para ele. Aí ele baixava a cabeça como se estivesse triste e desceu do altar da sede. Ficou lá embaixo. E as pessoas continuavam ignorando essa presença tremenda e não dava importância. E ele andou mais um pouco, indo em direção como se fosse sair na porta da igreja. Ele andou mais um pouco para frente e olhava para trás, e as pessoas continuavam não dando ouvido, não dando importância para a presença dele. E ele continuava indo embora. E ele quase para poder sair da igreja Pentecostal Deus e Amor, essa presença tremenda. E ele olhava e as pessoas continuavam não dando importância para ele. E eu comecei a entrar em desespero e eu falava assim na visão: meu Deus, tem misericórdia, não deixa ele sair dessa igreja, não deixa ele sair daqui, tenha misericórdia. E eu tentava alertar as pessoas: olha, a presença de Deus está indo embora, olha, a presença de Deus está indo embora, por favor,
escuta o que ele está falando, dá atenção para ele. Eu falava assim na visão, mas as pessoas não podiam me ver e nem me ouvir, porque era uma visão, as pessoas não conseguiam me ouvir. E eu tentando ali alertar, eu corri de um lado para o outro na visão, tentando alertar as pessoas que estavam na sede, que a presença de Deus estava indo embora daquela igreja. E as pessoas não davam importância para essa presença, para o Espírito Santo de Deus, para o Espírito de Deus que estava ali na sede indo embora. E quando ele estava para sair da porta, ele olhou para trás com muita tristeza, abaixou a cabeça para sair e saiu. Quando eu vi ele saindo, eu olhei novamente para dentro da igreja. E eu via que os demônios, mas muitos demônios, eles tomavam conta da igreja. Eles começaram a tomar conta pelo altar. E eles invadiram o altar da sede da IPDA. E depois mais demônios foram invadindo a igreja toda. E as pessoas não percebiam que a igreja estava tomada por demônios. E eu chorava na visão e eu falava: meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia desta igreja, Senhor. Esta igreja sem a Tua presença, Arabassuririclama, Aramanazo, o que vai ser, meu Deus, da Tua igreja? E o Senhor, Ele falava comigo que a presença dEle não está mais na IPDA. A presença dEle, o Espírito dEle, só vai estar na vida daqueles que forem fiéis a Deus, a palavra de Deus. A presença de Deus só estará na vida daqueles que for fiel à sã doutrina de Deus. Não a doutrina de homens, mas a doutrina que está na Bíblia. A palavra de Deus é a verdade que liberta. E aí eu via essa visão. E quando a visão assim sumiu, desapareceu, eu fiquei muito triste, eu chorei bastante. Então todos aqueles que são da IPDA não devem se corromper, devem continuar firme na presença do Senhor, para não perder o Espírito Santo, não perder essa presença, porque a presença de Deus só está na vida de quem é fiel com Ele. Nós não devemos nos enganar. Deus, Ele é santo, santo. Em dezembro, no mês seguinte, eu tive uma outra visão enquanto eu estava orando para a misericórdia do Senhor. E eu entrava na sede da IPDA, da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Quando eu entrava na igreja, eu via dentro da igreja 2 igrejas. Eu via no altar 2 pastores. Porém, um pastor que estava no altar, ele estava pregando doutrina. Pregando a verdadeira doutrina que o saudoso missionário Davi Miranda pregava. No lado que estava este pastor, as pessoas, os membros sentados, ouvindo ali a palavra de Deus, eram pouquíssimas pessoas. Do outro lado, que era um pastor que ele estava pregando, na verdade, despregando tudo que está na Bíblia, e ele estava pregando o evangelho de facilidade, o evangelho que não condiz com a palavra de Deus, estava lotado de pessoas. E ali eu via, pela misericórdia do Senhor, muitas pessoas que eram da sã doutrina, pessoas que obedeciam a palavra de Deus e estavam ali ouvindo o que aquele homem falava, distorcendo o que estava na Bíblia. E as pessoas, muitas delas estavam deixando a sã doutrina para dar ouvido a espírito enganador, para dar ouvido a espírito de facilidade. E, de qualquer maneira, ninguém vai entrar no céu. Então, eu deixo aí o alerta para a igreja, para que nós venhamos continuar a fazer vontade do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço mais essa oportunidade em falar para todos. Para os irmãos entenderem qual foi a época, eu vou dizer para os irmãos, foi na época do Sérgio Sora. Os irmãos faziam... os pastores e os pregadores, principalmente na sede mundial, mandava o povo fazer voto com Deus até o voto do impossível. E o voto do impossível é aquele que você vai fazer um voto, vai prometer, porque diz eles que era para Deus, né? Você vai prometer para Deus, a gente tinha, né? De prometer para Deus um valor em dinheiro a mais do que a gente ganhava, né? E aquele dinheiro que a gente sabia, a gente tinha certeza que a gente não tinha aquele dinheiro, mas a gente iria fazer pela fé, mas a gente fazia pela fé e Deus nos honrava.
mas porque Deus via, né? Deus estava vendo como Deus vê tudo, então Deus estava vendo a nossa inocência, a nossa simplicidade, e Ele nos honrava. Porque nós, inclusive eu particularmente, eu não sabia para onde estava indo o meu dinheiro. Hoje eu sei, né? O meu dinheiro estava indo para o luxo que eles têm hoje em dia. Mas eu não sabia que era isso que estava acontecendo, até porque, não só eu, mas acho não, a maioria dos irmãos achavam que nós, né, membra, obreirinhas da igreja pequenininha ali, das congregações pequenas, então nós achávamos que nós tínhamos que ajudar. Nós tínhamos que praticamente, nós tirar mais do que nós tínhamos para ajudar a igreja. Se nós tínhamos 100, nós tínhamos que dar 80 e ficar com 20 para nós sobreviver, né? Devolver eu pelo menos devolvia meu dízimo certinho, e às vezes fazia voto com Deus de devolver dízimo dos dízimos, fazia oferta em valor, voto em valor alto, mas Deus, Ele sempre me honrou, mas Deus, Ele nunca me deixou ficar sem pagar o meu voto. Deus nunca me deixou envergonhada, Deus nunca me deixou ser reprimida em uma reunião por causa do valor do voto, e Deus nunca deixou isso acontecer. E eu quero dizer que por causa da nossa, que a gente tinha fé em Deus Ele nos honrou. E longe de nós imaginarmos que seria isso que nós estamos vendo hoje. Porque naquela época nós não sabíamos de nada, porque naquela época não tinha internet, ou não tinha as redes sociais para nos informar. E naquela época a rigidez era tanto que eu tive 2 dirigentes na congregação pequena, que os irmãos tinham que cumprir uma meta no final do mês. E nós, os membros, nós obreiros pequenininhos, tivemos que ajudar a tirar, para os irmãos entenderem certinho, nós tivemos que pegar o nosso dinheiro e dar por mão, para que o irmão completasse o valor que ele tinha que assinar um documento lá, e dar, né, e passar aquele dinheiro para a sede mundial, né, para que ele não fosse punido, porque era assim, se o dirigente não cumprisse aquela meta, ele seria tirado da igreja, trocado para um outro lugar mais longe. Era bem assim, tirava aquele dirigente que ele morava perto e mandava ele bem para longe, e ele ia ter que se virar para ir para uma igreja longe. Ou então tirava ele da congregação e deixava ele como obreiro sentado. E os irmãos não tinham medo disso. Os irmãos que eram dirigentes queriam subir de cargo, queria ser um diácono. Naquela época era poucos os presbíteros, né? Presbítero era pouco, era uma honra muito grande ser um presbítero. Agora hoje todo mundo virou presbítero. E os irmãos não queriam ser tirado de dirigente, queria ser dirigente. Da mesma forma, as irmãs que eram membros também queriam ser uma obreira. Nós tínhamos prazer disso, né? Nós se orgulhava, estavam na presença de Deus, queria ser uma obreira, ia pregar a palavra de Deus, queria fazer visita, queria mostrar para o mundo, sou uma obreira da Igreja Pentecostal Deus é Amor, eu oro e Deus responde. E era verdade, isso acontecia mesmo. E Deus responde, em nome de Jesus eu expulso Satanás, ele tem que sair, vai embora gritando. E nós tínhamos prazer disso. Mas eu quero dizer, irmãos, que o tempo passou, muita coisa errada foi revelado, que a gente não sabia. Isso causou muita decepção em muita gente, mas não é por isso, meus irmãos, que nós temos que sair da presença de Deus. E a nossa salvação é individual. A única coisa que vai impedir nós entrar no céu é nós mesmos, viu? Não é o pecado de ninguém, não. Não é porque os Miranda estão nadando no dinheiro e nós continuamos pobres, é que nós vamos perecer, não. Porque se nós lutarmos, a nossa salvação está garantida. Se nós lutarmos assim, né? Nós perseverarmos, que a nossa luta é essa, né? Nós perseverarmos naquilo que nós aprendemos, a nossa salvação está garantida. Nós aceitamos a Jesus, ficamos firmes com Jesus. Quando eu disse lutar, é nesse sentido, ficar firme na presença do Senhor. E nós não imaginávamos que tudo isso estava acontecendo, até porque eu particularmente, eu achava que, por exemplo, as igrejas eram alugadas,
né? Maioria não, né? Quase todas as igrejas são alugadas. Mas, principalmente a sede mundial. A sede tem que ficar bonita, depois que ficou toda reformada, bonita, que o missionário Davi Miranda reformou, ficou bonita, recebeu o nome, o Templo da Glória de Deus, e nós se orgulhávamos daquilo, porque estava ficando bonito para nós congregar. Eu cheguei um dia, falei para minha filha, falei, olha, eu tenho que ofertar, pelo menos para comprar uma cadeira lá na sede, para mim sentar. Minha cadeira tá lá, já paguei a minha cadeira, que é para mim sentar, para ouvir um missionário pregar. Eu tinha orgulho, meus irmãos, disso. E eu quero dizer, irmãos, que nós achávamos que quando o missionário Davi Miranda morresse, quando não só ele, né, falecesse, mas quando os mais velhos fossem indo embora, os crentes mais velhos vão indo embora, e os mais novos vai ficando, vai continuar do mesmo jeito, e a igreja vai permanecer de pé, o templo, né, vai permanecer de pé, para que o povo congregue, e os mais velhos, Jesus vai levando os mais velhos, os mais novos vai ficando e vai continuando até a volta de Jesus. Porque nós entendíamos que aquele templo era nosso, entendeu? Porque, igual o missionário Davi Miranda falou, foi comprado com a ajuda do povo. Comprou o terreno com a ajuda do povo, construiu um templo pequeno com a ajuda do povo, depois construiu um templo grande com a ajuda do povo, mas nós achávamos que era igreja, nós não sabíamos que era empresa. Eu, pelo menos, não sabia que era empresa. Aí teve um dia, uma vez, que meu filho falou para mim assim, mãe, essas igrejas todas são empresa, isso não é de membros, essas igrejas têm dona. E aí ele me explicou, igreja de Deus é Amor, igreja de não sei mais quem, igreja de não sei mais quem, igreja de não sei mais quem. Eu ainda falei, para de falar besteira, menino, o que é isso? A igreja é de Jesus, o templo é nosso. Foi comprado com o dinheiro do povo para nós congregar até a volta de Jesus. Porque eu ouvi o missionário Miranda falar isso. Nós vamos congregar, nós vamos ficar por aqui. Jesus vai levar alguém, ele falava. Jesus vai levar os mais velhos, vai levar alguém e vai continuar. E os irmãos vão continuar aqui dando glória a Deus até Jesus voltar. Agora eu estou vendo falar até que vamos vender a sede mundial. O dia que vender a sede mundial, nós não tem mais aonde congregar. Mas é que nem um irmão falou, tem um irmão que falou isso para mim. Falou, irmão, o dia que isso acontecer, a gente congrega na garagem da minha casa, congrega na laje da casa de outro irmão, congrega numa dependência lá no porão na casa de outro e vamos servir a Deus. O importante é nós obedecermos ao Senhor e glorificar o Senhor e ficar aqui firme com Jesus esperando a volta dele.